E aí, pessoal do terceiro ano, vamos aqui dar continuidade ao estudo da eletrodinâmica. Vimos as leis de Ohm, vimos também aí os resistores elétricos e agora vamos aí para a associação de resistores elétricos. Tá aqui, ó. Os resistores podem ser associados basicamente de duas formas, né? Em série e paralelo. Mas aqui eu acrescento também uma forma mista de associar esses resistores elétricos, tá bom? De acordo com o dicionário, né, associação significa uma combinação, uma união. Então o que nós vamos fazer aqui basicamente é combinar esses resistores com essas três formas possíveis, tá bom? Vamos lá. A primeira forma de associar vai ser a associação em série. Já que ela é em série, olha a principal característica. Vários resistores estão associados em série quando são ligados um em seguida do outro. Então aí você vai ter uma única sequência. Ó, aqui o exemplo. Ó. O resistor R1 está conectado ao resistor R2, que está conectado ao resistor R3. E nós podemos representar todo esse circuito aqui por um único resistor aqui, que é chamado de resistor equivalente. Tá certo? Esse resistor equivalente aqui ele vai representar toda essa associação. Mas antes vamos ver as características dessa associação em série. A primeira aqui que eu vou destacar para vocês é a corrente elétrica. Ó. Pode ver que só tem um único caminho a ser percorrido pela corrente elétrica. Então a corrente elétrica que passa nesse resistor R1 é igual à corrente elétrica que passa no resistor R2 e no resistor R3. Já que eles estão conectados dessa forma, todos recebendo a mesma corrente elétrica que é liberada por uma fonte de energia elétrica, uma bateria, um gerador, por exemplo, né? Então a diferença de potência elétrica, a DDP aqui, ó, ela pode apresentar uma diferença. Como? Porque quem tiver maior resistência elétrica vai estar submetido a maior DDP. Se os resistores forem diferentes, então cada um vai estar submetido a uma DDP diferente. E a DDP equivalente da associação vai ser obtida pela soma dessas DDPs aqui, ó, que cada resistor está sendo submetido. Olha aqui as características. Ó. Inúmeras vezes tem-se necessidade de um valor de resistência elétrica diferente dos valores fornecidos pelos resistores de que dispomos. Outras vezes deve atravessar um resistor corrente maior do que aquela que ele normalmente suporta e que danificaria. Nesse caso, deve-se utilizar uma associação de resistores. Né? Essa associação de resistores que eu estava mostrando lá para vocês, a associação em série, ela tende o quê? A aumentar o valor dessa resistência elétrica, certo? Em todo o circuito. Vamos aqui, ó. No caso da associação em série, né, todos os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica, certo? Como eu falei lá anteriormente. As potências elétricas dissipadas são diretamente proporcionais às respectivas resistências. Né? Tá aqui, ó. E a resistência equivalente da associação, RS, é igual à soma de R1 mais R2 mais R3. O que significa? Quando você quer aumentar o valor da resistência elétrica de um circuito, então basta você associar esses resistores em série, um conectado ao outro, seguindo aí um único caminho. Certo? Eles vão ficar submetidos à mesma corrente elétrica. Você tem um aumento no valor dessa resistência total do circuito. E a DDP, como eu tinha falado para vocês, né? DDP, ou tensão elétrica, total, que é liberado para esse circuito, é igual à soma da DDP em cada um dos resistores. Vamos ver isso aqui em um circuito. Olha só, vou mostrar aqui para vocês. Pronto,
Aqui, cadê o ponteiro? Deixa eu tirar esse ponteirozinho aqui. Pronto, tá aqui, ó. Esse aqui é um simulador de circuito elétrico DC, né? Seria aí de corrente contínua. Então eu tenho aqui o fio, vou pegar aqui os resistores, ó, em série, igual eu mostrei lá anteriormente. 1, 2, 3 resistores, ó. Tá vendo aqui? Pronto, legal. Esses resistores depois eu posso substituir por lâmpadas, aí vou mostrar como fica um pouquinho diferente. Então, vou conectá-los aqui, ó, o fio conectando em série, tá certo? Para mostrar as características para vocês. Tá aqui, esticar aqui um pouquinho mais esse fio. Aqui outro fio. Vou botar aqui o gerador. Pode ser uma pilhazinha. Opa, não, forma esquemática não. Tá aqui, cadê aqui a bateria, uma pilha. Certo? Vou botar aqui uma chavezinha liga-desliga. Pegar aqui um fio. Opa, esse aqui sai para lá, resistor. Deixa eu apagar esse resistor aqui. Pronto. Pega aqui o fio. Conecta aqui. E aí vou montar aqui o nosso circuito elétrico. Se vocês quiserem fazer em casa, esse aqui é o PET Simulações. É gratuito, certo? Simulador de corrente elétrica. Tem para todas as outras áreas aí da física. Tem também para química, matemática e biologia. Mas vamos aqui, ó. Característica que eu falei para vocês da associação em série, né? Eu tenho o quê? Né? Primeiro, eles vão estar submetidos à mesma DDP. Eu vou mostrar aqui para o gerador. Vou botar aqui 9 volts, ó. Tá vendo? Ele está liberando 9 volts. Fechei o circuito. Olha a corrente elétrica, ó, passando aí por eles. Então, se eu chegar aqui, ó, esse amperímetro, ele mede a corrente elétrica, ó, corrente elétrica aqui, ó, tá vendo? 0,3 ampere. Deixa eu mostrar as características dos resistores, ó. 10 ohms, esse outro aqui também 10 ohms, e esse outro aqui 10 ohms. Então, são 3 resistores iguais. A corrente elétrica total para o circuito é de 0,3 ampere, ó. Você pode ver para qualquer um, ó. Se eu botar nesse resistor 0,3 ampere, nesse resistor 0,3, nesse outro aqui 0,3. Por quê? Porque eles estão associados em série. Então a corrente elétrica do circuito é igual para todos os resistores. Já vamos dar uma olhada aqui na voltagem, né? Na tensão elétrica. Pega aqui o voltímetro, ó. Vamos lá, para esse resistor aqui, ó. O voltímetro ele é ligado em paralelo. Depois eu vou explicar bem legalzinho como funciona o voltímetro. Olha, 3 volts. Opa, mas aqui não está saindo 9? Só que está saindo 9 para todo o circuito. Então os resistores são iguais. Então vai ter 3, 3 e 3. No caso, 3 mais 3 mais 3, 9 volts, que é o que a bateria aqui está liberando. Se eu alterar o valor da resistência elétrica, aí vocês vão ver que vai variar também a tensão elétrica. Por exemplo, esse resistor aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouco a resistência dele. Vou botar aqui 15 ohms. Pronto, opa, passei. 15 ohms. Veja só, aumentou a voltagem nele. Por quê? Na associação em série, quanto maior a resistência, maior a tensão elétrica a qual ele vai ficar sendo submetido. Olha nos outros, ó. Vou botar aqui, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? 12,57 volts. Tanto esse aqui é menor, como no outro lá também, ó. Por quê? Porque tem um resistor que a resistência é maior. Vou substituir agora, em vez de resistores, eu vou colocar a lâmpada. Deixa eu apagar. Opa, outro ponto importante, olha só. Eu desconectei um resistor ali do circuito. Olha o que aconteceu, ó. Oh, ficou tudo sem funcionar. Né? Não queima não os outros resistores. Eles ficam sem funcionar porque não tem mais caminho para a corrente elétrica seguir. Isso é outra característica da associação em série. Vou substituir aqui por lâmpadas.
que aí vocês vão lembrar de um equipamento que a gente usa para enfeitar a casa, normalmente no final do ano, ó. Deixa eu botar aqui uma lâmpada, tá vendo aqui? Vou pegar aqui outra lâmpada, vou pegar mais uma lâmpada aqui. Olha aí, deixa eu puxar aqui para a gente ver o brilho, ó. Todas essas três lâmpadas, elas estão apresentando o mesmo brilho. Olha a característica delas, ó. Todas elas têm a mesma resistência elétrica, tá certo? Então vou alterar aqui, ó, o valor da resistência elétrica de uma delas. Deixa eu devolver aqui o voltímetro, certo? Ó, corrente elétrica 0,3 ampere. Vou alterar o valor dessa resistência aqui, ó. Vou botar aqui 12 ohms. Olha só, eu aumentei a resistência. A corrente elétrica, ela já diminuiu, porque eu aumentei a resistência, mas ela é igual para todos os três resistores. Vou aumentar ainda mais o valor dessa resistência. Agora você dá uma olhada aí no brilho dessa lâmpada, ó. Em relação às outras, ó. Deixa eu chegar aqui até 30 ohms. Olha o brilho dela, ó. Olha o brilho das outras. O que foi que aconteceu? Eu aumentei aqui o valor da resistência dela, então aumentou a tensão elétrica a qual ela está sendo submetida. Vou pegar aqui o voltímetro para mostrar para vocês, ó. Ó, a voltagem aqui nela, ó, 5,40 volts. Olha nas outras. Tá aqui, deixa eu... 1,8 volts. Então diminuiu o brilho nessa lâmpada. Tá vendo? A outra também vai estar aqui 1,8 volts. A corrente elétrica total do circuito é a mesma. Tá certo? Modifiquei o valor de uma resistência, então modifiquei ali também o valor do seu brilho, tá certo? Agora olha só, aquele enfeitezinho de final de ano, o famoso pisca-pisca de Natal. Se você arranca uma daquelas lâmpadas, o que é que vai acontecer, ó? As outras se apagaram. Não queima não, viu, pessoal? Por que as outras se apagam? Porque estão associados em série. Então o circuito aqui foi rompido. E aí não tem como ser percorrido mais corrente elétrica. Aí pode alguém dizer, não, professor, o pisca-pisca aqui de casa, se eu arranco uma, apaga tipo o quê? Umas 5, 8, 10 lâmpadas, por exemplo. O restante fica funcionando. Por quê? Porque aí é um circuito misto. Aquelas que apagaram é porque estava associada em série. Tá certo? Vamos dar sequência aí para o nosso estudo dos circuitos elétricos. Essa aqui foi a associação em série. Agora eu vou apresentar para vocês. Cadê aqui? Sai lá, seta. Aqui, a associação em paralelo. A associação em paralelo de resistores, ela é um pouquinho diferente. Olha só. Vários resistores estão associados em paralelo quando ligados pelos terminais. O que acontece? Olha, tem um resistor R1, R2 e R3. Eles são ligados pelos terminais, ó, igual. Olha os outros terminais aqui. Então a corrente elétrica que o gerador libera para o circuito, quando chega nesse ponto aqui, que é chamado de nó, ele se divide, ó. Vem uma parte para R1, outra parte para R2 e outra parte para R3. E aí você tem uma divisão dessa corrente elétrica. É dessa forma que nós temos aqui as instalações elétricas nas residências. Ela é uma associação em paralelo. Por que tem que ser em paralelo? Para que a diferença de potencial elétrico aqui, ó, a tensão elétrica, ela seja igual em todo o circuito. Então eu vou ter aqui, por exemplo, se for residencial, 220 volts, 220, 220. Em todo o circuito tem que ter essa tensão de 220 volts, tá certo? No caso, essa é a principal característica da associação em paralelo. A segunda que eu posso destacar é que a corrente elétrica ela vai se dividir. Mas se divide como? Onde tiver menor resistência elétrica, vai passar a maior quantidade de corrente elétrica.
Se você está numa residência, liga um chuveiro elétrico. A potência do chuveiro é alta, mas a resistência elétrica dele é baixa. Então a corrente elétrica vai ser maior naquele chuveiro elétrico. Já uma lâmpada de LED, né, o que acontece? A lâmpada de LED, a resistência é alta, então a corrente elétrica que vai passar por ela é menor. E aqui eu tenho a representação do resistor equivalente para essa associação aqui, tá certo? Então essa é a resistência equivalente para a associação em paralelo de todo esse circuito. Outro ponto que é importante a gente observar é que quanto mais resistores você associar, menor vai ficar o valor da resistência equivalente da associação, tá certo? Vamos lá deixar bem claro essas características. Tá aqui, ó. Primeiro, todos os resistores estão submetidos à mesma DDP. Foi o que falei lá antes. Essa é a primeira característica. Segundo, a intensidade da corrente total é igual à soma das intensidades da corrente nos resistores associados. Ou seja, cada resistor ali vai apresentar uma corrente elétrica diferente. Isso se eles forem diferentes, tá certo? Então a corrente 1 e 2 e 3 vai ser ali um pouquinho diferente, tá bom? E a resistência equivalente da associação? Resistência equivalente da associação, ó, é obtida aqui pela soma do inverso do valor de cada um dos resistores, tá bom? Não esquece disso. E quanto mais resistores tiver ali associado, menor vai ser o valor dessa resistência elétrica equivalente. Tá bom? Vamos aqui seguindo. Associação mista. Associação mista você vai ter uma junção, né? Na associação de resistores mista, os resistores são ligados em série e em paralelo. Para calcular, primeiro encontramos o valor correspondente à associação em série ou em paralelo, né, na sequência que elas vão vindo. Tá bom? Vamos entender como funciona isso aqui num circuito? Olha, vou montar aqui uma associação em paralelo para mostrar a vocês. Espera aí, vamos ver se esse cursor aqui deixa. Deixa eu voltar aqui. Aqui de seta. Pronto. Vamos lá. Vou montar um circuitozinho daquele lá, ó. Ó. Vou botar aqui o gerador. Tá aqui a bateria. Ó. Vou botar aqui também uma chavezinha. Peraí, deixa esse fio para lá, pegar aqui uma chavezinha, liga, desliga. Nesse circuito aqui. Cadê a chavezinha? Achei aqui. Chave liga, desliga. Vamos lá pegar agora aqui para montar essa em paralelo. Só um pouquinho mais de paciência. Tá certo? Ó. Vem aqui. Aqui. Vamos lá. Vou construir aqui essa associação em paralelo. Pronto. Vou usar já a lâmpada, que aí fica mais legal, né? Eu já mostrei lá com resistor. Com lâmpada é bacana que a gente vai observando aí o brilho da lâmpada. Ó. Deixa eu puxar aqui. Vou conectar esses dois fios aqui. Olha. Pronto, aqui. Falta agora só mais um fiozinho aqui. Pronto, agora eu vou fechar. Ó. Eles estão em paralelo nessa situação, tá certo? No caso aí, opa, deixa eu diminuir o brilho aqui desse negócio. Pegou fogo, olha, também 1000 volts, né? Vou diminuir aí para 100. Eita, bateria alta. Deixa eu mudar essa bateria aqui. Peguei uma bateria muito potente. Joga fora no lixo a bateria. Pronto.
Pegar uma bateriazinha mais fraca aqui. Aí. Pronto, olha lá o brilho da lâmpada, tá certo? Veja só, tá brilhando aqui bem bacana. Se eu pegar o voltímetro, ela tem aqui uma bateria de 9 volts. Ó, pega aqui o voltímetro. Deixa eu botar aqui. Você vai ver que tem 9 volts para cada lâmpada. Ó. Tá aqui, ó. 9 volts, tá vendo? Nessa lâmpada vai ter 9, na outra também vai ter 9 volts, característica da associação em paralelo. Se eu alterar o valor da resistência dela, ó, vou aumentar essa aqui, ó. Vou aumentar aqui bastante, chegar a 20 ohms, que é o dobro, ó. Ela ainda continua recebendo 9 volts. O que vai mudar é a corrente elétrica, pessoal. Deixa eu pegar aqui esse amperímetro. Esse amperímetro aqui, ele vai só ligar no circuito. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ah, não tenho. Nesse circuito aqui eu não tenho o outro amperímetro. Deixa eu ver aqui, não dá. Que pena. Mas eu vou tentar associar esse amperímetro aqui. Pronto. Olha aqui, 0,45 amperes. Vou botar um amperímetro aqui também, ó, para mostrar para vocês. Perímetrozinho aqui, conectou aqui. Olha, viu lá, ó, 0,9 amperes. Por quê? Porque esse aqui ele tem uma resistência menor, né? Quanto menor a resistência, maior a corrente elétrica que ele recebeu aqui do gerador. Essas são as características da associação em paralelo. Então, pessoal, foi aqui a nossa aula sobre associação de resistores, certo? Associação de resistores em série, paralelo e de forma mista. Depois a gente pega alguns exercícios fazendo umas continhas aqui com esses circuitos, tá bom? Tchau, próxima aula a gente faz umas contas aí com esse circuito. Valeu!